Oi, gente, tudo bem? Eu quase que não volto com o segundo princípio da cura das atitudes, né? Mas agora eu vim, então, concluir com vocês o segundo princípio da cura das atitudes, que foi que eu comentei com vocês, que é um curso em milagres, um curso mesmo para quem quer mudança de atitude, mudança de comportamento. Então, gente, vamos lá. Para você que quer mudar o seu comportamento, então vem comigo. Olha só, o segundo princípio diz: podemos escolher nos direcionar para a paz interior independentemente do que esteja acontecendo no exterior. O que isso quer dizer, gente? Porque existe então um movimento nosso, uma intenção para nós nos movermos, né? Em direção à paz. Ela não vem assim, não cai do céu. Então esse princípio, ele mostra então que exige, não vou dizer a palavra esforço porque parece até que dói, né? Mas não é. Exige então um movimento nosso. Não vem assim de mão beijada, como se diz. Esse princípio me lembra muito um pressuposto da programação neurolinguística, que é o pressuposto que diz assim: o mapa não é o território. O que esse pressuposto da PNL quer dizer? Quer dizer que cada um de nós vemos o mundo, nós temos a visão de mundo, é o resultado das nossas crenças. E cada um tem a sua crença, e que não atende à busca interior necessariamente de todos. Então, muitas vezes, aquilo que você pensa que é sem sentido é resultado de uma crença que você tem, que muitos chamam de crença limitante. Então, se você tem uma crença que determinada coisa, eu tenho uma crença de que, vamos dizer assim, mulheres não prestam. Então, para você, todas as mulheres não prestam, ainda que você encontre uma super ultra mulher, você tem essa crença então que limita você a abrir os olhos para várias oportunidades que possam estar surgindo. Mas existe uma luz no fim do túnel, gente. E essa luz, essa mudança interior, só depende de você e do modo como você vai encarar e reprogramar essas crenças que a gente vem trazendo desde a infância, ou na adolescência, ou de acordo com alguma experiência traumática. E essas experiências, elas vão transformando, né, que como diz assim, muitas vezes essas crenças tendem a afirmar um passado de medo e conflito que deverá se estender para o futuro, reeditando experiências de sofrimento e transformando passado e futuro em algo que tendemos a nos vitimizar. E olha que interessante, quanto mais você vê uma situação que você tenta às vezes se esquivar, parece que mais você atrai, né? Como diria o Bert Helling, agora eu vou fazer outra misturinha com a constelação familiar. Ele diz assim, que o que você resiste, persiste. O que isso quer dizer? Que você então, quanto mais você resiste a que algo aconteça na sua vida, há uma tendência de você atrair aquela situação. Então, às vezes, uma situação traumática, quanto mais você também se vitimiza por conta daquela situação, tendo a opção de ressignificá-la, não vou dizer esquecer, que isso não existe, ressignificar aquela experiência, o significado que você deu para aquela experiência, você então se vitimiza e cada vez mais aquela experiência se repete. Então, outra coisa interessante no nosso sistema de crenças, que pressupõe que outras pessoas e os acontecimentos são os culpados pelos acontecimentos e fatos negativos que nos acontecem. É uma outra verdade que nós precisamos nos agarrar. Não existe ou pessoa ou situação que seja culpado por nossas experiências negativas. Uma coisa interessante dos cursos de autoconhecimento é que eles nos ajudam a nos autorresponsabilizar, porque só somos nós mesmos os únicos culpados, que essa palavra é pesada, mas assim, somos os responsáveis pelo que nos acontece. Quando então você tem essa verdade na mente e está disposto a ressignificar suas crenças, você então tem um grande poder em suas mãos. Olha o que diz aqui também que interessante. Quando então a gente se vê perdido, sem solução, porque a gente percebe que não podemos mudar as pessoas e muito menos as situações, então a gente fala, ué, e agora? Estou fadado ao insucesso? Não. Porque você vai passar a ver, como diz esse princípio, de forma diferente as coisas. Você vai ressignificar a sua mente. Até porque nós temos um sistema de crenças muito arraigado no pecado,
na culpa. Eu não sei vocês, mas assim, dependendo da criação, a minha foi, até por conta de religião, muitas vezes arraigada a sentimentos de culpa e a sentimentos de pecado. E isso então faz com que nós o tempo inteiro estejamos nos autoflagelando. Que agora me fez lembrar do coaching, que no coaching existe o conceito de self 1 e self 2. O que é o self 2? O self 2, eles são famosos anjinho e diabinho. Enquanto um está dizendo, vou falar na minha área de emagrecimento, você vai conseguir, tá o outro dizendo, nossa, você vai tentar de novo essa dieta? Nossa, mas você não vai conseguir. Você vai mesmo? Então, porque sabe qual que é o nosso maior dificultador de sucesso, de resultados? Somos nós mesmos, é o nosso self 2, é o nosso juiz interno, é como diz lá no Tantra, é o nosso autocobrador, que em muitas pessoas ele é altamente impactante. Como diz lá no Enneagrama, agora fazendo outra misturinha com o Enneagrama, que agora eu não consigo mais separar as coisas, que eu gosto muito do Enneagrama, da constelação, do coach. O Enneagrama, por exemplo, o perfil tipo 1, ele é altamente perfeccionista, né? Nós até chamamos ele de o perfeccionista. E ele tem então o self 2, o autocobrador, o juiz interior, altamente impactante. Então são pessoas que estão constantemente se culpando, se martirizando. Então como é que você pode usar então a ferramenta do cura das atitudes a seu favor? Começando então a se ver com mais compaixão, com mais amor, se aceitando. Eu não estou falando isso só para o tipo 1 não, estou falando para mim também, para todos nós. Que nós podemos então nos ver com mais aceitação e amor. É um clichê, mas é a grande verdade. Aí olha só o que acontece. Então, mudando esse sistema de crenças, nós também estamos nos posicionando a abandonar. Gente, olha só que interessante. Abandonar o nosso apego à raiva, ao ressentimento, à culpa, ao medo. Gente, vocês já passaram por isso, de ter raiva de alguém, mágoa, e você até consegue esquecer, mas você não quer, porque você está apegado àquela raiva. É interessante nós imaginarmos isso. Nossa, mas será que eu tenho apego à raiva? Tem. Muitos de nós temos raiva e apego à raiva. É como se nós não quiséssemos nos libertar. Eu vi outro dia uma chargezinha que dizia assim, era uma foto e a pessoa segurava o problema, que era uma cara bem feia, e falava assim, tô tão apegada a você, porque muitas vezes nós nos apegamos mesmo, e deixar de lado esses sentimentos de medo, porque na cura das atitudes nós não falamos em ódio e amor, é medo e amor. O oposto ao amor é o medo. Então, quando você está disposto a se autoaceitar, aceitar os outros verdadeiramente como eles são, isso preenche e liberta. Então, quando você está conectado com essa essência, então você acaba por renunciar a todo tipo de julgamento, tanto o auto-julgamento quanto o julgamento dos outros. E é interessante, né, que isso até é bíblico, que a gente percebe que quando nós começamos a nos policiar e a diminuir esse julgamento, a diminuir essa raiva do outro, essa culpa, nós também nos recebemos na mesma intensidade aquela energia. Por exemplo, quanto menos você julga, menos você é julgado, né? E isso é também um ensinamento bíblico. E então aqui vem então o segundo princípio da cura das atitudes, que é: eu estou livre e estou determinado a ver as coisas de um modo novo e diferente. O que isso quer dizer? Você vai ver agora por um prisma, as coisas vão continuar acontecendo, mas ao invés de olhar, por exemplo, se você tem uma questão com a autoestima, alguém começa a cochichar e você tem a tendência a pensar assim, estão falando de mim, você vai passar a pensar de outra maneira, ou a se desligar, se for de mim não importa, eu tenho convicção do que eu sou, e vai fazendo esse treinamento. Eu não estou dizendo, gente, que é fácil e que eu já consiga, muito pelo contrário, eu estou aqui aprendendo e treinando, inclusive na cura das atitudes. Lá no curso a gente fala que aquilo que a gente fala é o que nós também temos que aprender, que nós somos aprendizes e professores ao mesmo tempo. Então, assim, dar e receber é a mesma coisa. Então, por isso que eu estou aqui
também compartilhando isso, porque é algo também importante para mim e para o meu crescimento pessoal. E então vou colocar aqui mais uma vez repetindo a frase do princípio de hoje. Hoje estou determinada a fazer com que as minhas ações sejam definidas tão somente pelas minhas decisões conscientes. Gente, isso também é um princípio da PNL. Nós temos escolhas, nós podemos escolher como aquilo vai reverberar na minha vida, como você vai receber aquilo. Ou você escolhe com medo ou você escolhe com amor. Gente, eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo, que muitas vezes traz conceitos óbvios, mas que nós realmente podemos trazer grandes mudanças positivas na nossa vida se começarmos a aplicar, e eu digo isso para mim também. Espero que vocês tenham gostado, compartilhem com aquele seu amigo que precisa ouvir esse tipo de palavra. E eu decidi compartilhar a Cura das Atitudes justamente porque foi algo que eu procurei muito e assim, olha, foi um presente cósmico ter encontrado, e eu fico com essa vontade de compartilhar esse conhecimento com vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.